Deus seja louvado. Deus seja louvado. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33. Mateus 6, verso de número 33. Mateus 6, 33. Você encontrou? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos nessa noite um grande privilégio, que é o de estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus. Hoje pela manhã nós estivemos meditando a respeito dos 3 reis que governaram a nação de Israel durante o reino unificado. Falamos sobre Saul, a respeito de Davi e também a respeito de Salomão. E nós vimos que os 3 reis foram homens pecadores, homens que de alguma forma transgrediram contra a palavra de Deus, e que não cabe a nós determinar qual deles pecou com maior profundidade ou quantidade, porque apesar dos 3 serem homens falhos, a Bíblia não dá maior repercussão ao pecado destes homens que aos seus corações. E nós vimos que Davi é destacado por ter o coração segundo o coração de Deus, o que obviamente revela que Saul não possuía um coração segundo o coração de Deus. E a Bíblia descreve que Salomão, apesar de haver sido instruído por Davi a andar na presença do Senhor como seu próprio pai e a guardar os preceitos do Senhor, a Bíblia descreve em 1 Reis capítulo de número 11 que ele não teve o coração perfeito como seu pai Davi. Então veja que num tempo onde nós, sem sombra de dúvidas, temos sido frequentemente advertidos a respeito do valor da santidade. Esse, por exemplo, é o ano profético da manifestação da palavra de Deus em nós e do compromisso firmado na eternidade de renunciar ao pecado. Preste atenção nisso. O que vai fazer diferença nesses dias não é história e não é o momento presente. O que vai fazer a diferença nesses dias é a condição do coração de cada homem, porque o nosso Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Glória a Deus, glória a Deus. Obviamente, nós não estamos aqui fazendo uma apologia ao pecado, muito pelo contrário. Nós explicamos aos irmãos pela manhã que há uma diferença entre santidade e infalibilidade, e nós fomos chamados à santificação. E a separação do pecado exige temor, e o temor do Senhor todos os dias nos levará a fugir da aparência do mal e a resistir toda a tentação, toda oferta do pecado, razão pela qual eu e você podemos dizer de fato que fomos santificados pela palavra de Deus. Houve uma metanoia, a nossa consciência foi mudada. Você concorda com isso? Glória a Deus. Mas nós não somos infalíveis. E por conta disso o apóstolo João escreve na primeira epístola, capítulo 2, verso 1: filhinhos, não erreis. Isso para reafirmar que nós somos santos. Nós não fomos separados para o erro. Mas ele diz: se pecardes, tendes um advogado, ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de todo o pecado, revelando ao mesmo tempo que somos santos, de que nós não somos infalíveis. Então, a palavra de ordem para esse tempo é: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, eu e você
Precisamos desse tempo em que o nosso inimigo, o nosso adversário, tanto tem militado contra aqueles que temem a Deus. Lutar para que a santidade não seja arrancada de nós, não seja maculada. Amém, irmãos? Amém. Então repita comigo: a minha santidade será preservada diante de Deus por meio de fé e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você entendeu isso? Então o que nos mantém em estado de santificação é o coração quebrantado e contrito. Não perca esse coração. Amém, irmãos? Abra aí comigo a sua Bíblia, o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do verso de número 31. Quem encontrar, diga amém. Amém. O texto diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez e diga: fala comigo, Senhor. Diga: ministra ao meu coração a tua palavra. Diga: eu quero nesta noite que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ó Senhor, ouve o nosso clamor. E nessa noite, Pai, nós te pedimos: fala conosco, fala aos nossos corações, que a tua palavra possa vir e produzir em nós fé, que assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam sem antes produzir aquilo que lhe apraz, assim seja a palavra do Senhor, que ela venha de encontro aos nossos corações, produzindo aquilo para a qual o Senhor a designou nessa noite, e que neste momento todo obstáculo à receptação da tua palavra, toda resistência na mente e na alma, caia por terra em nome de Jesus, que nós estejamos plenamente conectados ao trono da graça, que o Senhor tenha liberdade para agir em nós e através de nós, no nome de Jesus. Você crê nisto? Então diga glória a Deus e tome o seu assento no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. No sábado da semana passada, eu estive aqui ministrando na Escola Ministerial de Avivamento e Missões Urbanas. E durante a ministração, nós falávamos sobre os costumes, a cultura do reino do céu. E durante a ministração, algumas coisas começaram a saltar ao meu coração. Coisas que o Espírito Santo estava ministrando sobre mim. E de lá para cá eu preciso confessar aos irmãos, o meu coração tem queimado com algumas coisas que o Senhor tem ministrado ao meu íntimo. E hoje, o culto especial, o culto onde a mesa do Senhor está preparada, e a mesa do Senhor é um grande mistério. A mesa do Senhor é um ambiente de fé, mas principalmente de coinonia, de comunhão entre nós e o nosso Deus. O apóstolo Paulo recebeu do Senhor como ordenança, que
O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: fazei isto em memória de mim, porque o pão é símbolo do seu corpo, que foi entregue por nós. Depois ele diz que, semelhantemente, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, o novo contrato, a nova aliança. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E até que Ele venha, eu e você vamos, eu creio que algumas vezes ainda, celebrar juntos essa mesa extraordinária, fazendo proclamação de que brevemente Ele virá. Diga comigo: Maranata. Maranata. Mas é importante ressaltar que até que o Senhor venha, nós temos a responsabilidade de anunciar e pregar o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino é a doutrina pregada pelo nosso Senhor Jesus ao longo de todo o seu ministério terreno, e é também a mensagem confiada aos seus apóstolos para ser compartilhada com todo mundo. Você deve lembrar que o Senhor Jesus dá instruções finais aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Elas estão registradas, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, a partir do verso 15, onde o Senhor diz aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O Evangelho deve ser pregado a todos os homens. Apesar de o Evangelho não poder salvar todos os homens, o Evangelho só pode salvar aqueles que creem na sua mensagem, porque Jesus foi enviado pelo Pai com um propósito: o de morrer por todo aquele que nele crê. Por isso, o versículo chave de toda a Bíblia, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quiséramos nós que o Evangelho fosse capaz de salvar todo homem que ouvisse a palavra, mas infelizmente a obra da cruz do Calvário exige que os homens manifestem fé. Isso por quê? Porque o objetivo do nosso Deus através da obra da cruz é resgatar o homem da injustiça do pecado. Porque eu e você nos tornamos a imagem e semelhança do homem, a imagem e semelhança de Adão, depois que Adão havia sido a imagem e a semelhança de Deus. Isso por quê? Porque nós somos a réplica do homem que caiu, e não a réplica do homem que foi criado. O homem que Deus criou, era um homem ingênuo, santo, imaculado. Por isso, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 2. Abra aí comigo. A sua Bíblia. Aliás, abra primeiro aí a sua Bíblia em João 1,26. O texto em João 1,26 diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Você pegou aí? O homem foi criado assim, a imagem e a semelhança de Deus. Mas leia aí o capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 3 de Gênesis, no verso de número 6, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então você está vendo que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, e depois simplesmente desobedeceram a Deus. E a desobediência a Deus acarretou no que eu e você conhecemos como queda humana. A decadência humana é oriunda da prática do pecado. E nesse momento a Bíblia diz que foram abertos os olhos do homem, e o homem que só conhecia o que é bom, conheceu a diferença entre o bem e o mal. E o problema é que, conhecendo o bem e o mal, o homem não soube administrar a maldade, e por isso o homem se corrompeu. Então, a partir deste momento, nenhum homem gerado por Adão foi a imagem e semelhança de Deus, mas foi a imagem e semelhança de Adão. Abra sua Bíblia em Gênesis 5, verso de número 3. O verso 1 e 2 diz: este é o livro das gerações de Adão, a genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Você está vendo aí? Que o homem que Adão gerou não era segundo a imagem e semelhança de Deus, mas era segundo a imagem e semelhança de Adão. O Adão que caiu, o Adão que desobedeceu a Deus. E é por causa desse estado pecaminoso que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 3:23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa desse quadro espiritual, desse estado decadente, dessa natureza pecaminosa, todos nós estamos sujeitos aos efeitos do pecado. E o que o pecado tirou do homem de mais relevante? O pecado tirou do homem a eternidade. Deus havia dito a Adão que no dia em que ele tocasse e comesse do fruto, certamente ele morreria. E a questão é que Adão não morreu fisicamente imediatamente, mas imediatamente ele morreu espiritualmente. E aqui nós temos um grande conflito. A vida física impede os homens de enxergarem o seu estado espiritual. A vida física impede os homens de reconhecerem que estão mortos espiritualmente. Por isso muitos vivem em virtude dos seus deleites, dos seus desejos, das concupiscências da carne. E o apóstolo João escreve em 1 João 2,15 que nós não devemos amar o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, tudo que existe nessa vida,
dentro do sistema organizado que vive fora do domínio, do governo e da autoridade de Deus. Tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E ele diz que o mundo passa com as suas concupiscências, com os seus desejos. Mas o texto também diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, revelando que o mundo é passageiro, é temporal, mas a vontade de Deus guarda a eternidade. Lá no Éden, Adão trocou a vontade de Deus, onde há eternidade, pelo desejo da carne, aonde a satisfação é passageira, é temporária. Você está compreendendo isso aí? Você está compreendendo isso? Então preste atenção, porque o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, faz menção a uma extraordinária experiência. Ele diz que conheceu um homem, ele não sabia se no corpo ou fora do corpo, mas que foi arrebatado ao terceiro céu. E ele descreve que nesse terceiro céu está o paraíso, está o lugar imaculado, onde a Bíblia nos apresenta como sendo o destino de todos os fiéis, de todos aqueles que guardarem a fé. O próprio Mestre Jesus disse em João 14, no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu Pai, ou seja, no paraíso, no terceiro céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Veja aqui, Adão abdicou do privilégio de poder habitar eternamente no lugar aonde ele poderia usufruir diariamente da experiência de se relacionar intimamente com Deus. E de lá, o homem foi tirado por causa do pecado. Mas na cruz, Jesus reedificou ou reconciliou o homem com Deus através do seu sacrifício, através do seu próprio corpo, de sua própria morte. E ele, através do seu sacrifício, criou um novo e vivo caminho para que o homem caído pudesse se reencontrar com o Criador. Aleluia. Para que o pecador, que foi impossibilitado de viver diante de Deus, de usufruir de um ambiente imaculado, santo, que foi destituído da glória de Deus, por meio dele pudesse de novo adentrar ao lugar santo e imaculado e de novo participar da glória de Deus por toda a eternidade. Então perceba que o Evangelho é a expressão do esforço de Deus para reconciliar consigo a criatura que se desconectou de sua santidade. Você está compreendendo isso? E a Bíblia nos apresenta um cenário onde a história começa sendo narrada na eternidade e o pecado suga o homem para uma dimensão temporal, passageira, aonde ele não está mais imune à deteriorização, não está mais imune à decadência moral, não está mais imune à morte, onde ele não está mais imune aos ataques das trevas, mas através de Jesus, Deus propõe que este homem de novo seja atraído a esse ambiente eterno
eterno, onde ele está sob o governo de Deus e novamente restabelecido no lugar de autoridade que Deus estabeleceu para ele. Glória a Deus. Você está acompanhando aí? Glória a Deus, aleluia. O problema é que nem todas as criaturas vão experimentar a grandeza dessa salvação, porque está estampada em cada um de nós a evidência do erro de Adão. Nos nossos corpos, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, há uma lei, a lei do pecado. E a lei do pecado submete cada um de nós à inclinação para o erro. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, informa a cada crente que teve acesso a essa instrução doutrinária que a carne luta contra o espírito. E ali ele fala em espírito com E maiúsculo, revelando se tratar do Espírito Santo. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa está a todo instante lutando contra Deus, para que eu e você não tenhamos um reencontro com a eternidade. Porque no ambiente santo, a nossa velha criatura não tem lugar. A nossa velha criatura não tem posição neste lugar santo, neste ambiente de relacionamento com Deus, neste lugar alto, elevado, nas coisas que estão em cima. A nossa carne não tem privilégios. As nossas concupiscências não são satisfeitas, porque nela a prioridade de nossa alma é satisfazer ao espírito e não ao corpo. Você está compreendendo isso? Então perceba que a mensagem do Evangelho tem como principal objetivo revelar a mim e a você que o acesso ao reino de Deus, ao ambiente onde a glória de Deus está revelada e estabelecida, nos está proposto. Você vai lembrar que o apóstolo, que o profeta João Batista, você vai lembrar que o Senhor Jesus, você vai lembrar que os apóstolos tinham uma mensagem. Eles pregavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a expressão do seu domínio, é a revelação do seu governo. E veja que a mensagem do Evangelho propõe aos homens caídos que sejam participantes. Repita comigo: participante da eternidade. Então veja que para que o homem caído se torne participante da eternidade, foram impostas algumas condições. A primeira delas, que o homem creia no reino. A segunda é que ele se arrependa do seu pecado. A terceira é que, mediante a crença no reino de Deus, e que diante do arrependimento do seu pecado, o homem faça uma confissão pública de fé pelo batismo. Por isso a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. O apóstolo João diz que a todos quantos receberam a Jesus como Filho de Deus, a estes, não a todos,
Mas aos que receberam Jesus, a Bíblia diz que a estes foi dado o poder de também serem feitos filhos de Deus. Então veja que o Evangelho é poderoso para nos tirar de um estado de perdição, de um estado de decadência, de pecado, de trevas, e nos dar uma nova identidade, nos permitir vivermos como filhos de Deus. E uma vez filhos de Deus, nós somos participantes da promessa feita a respeito da salvação eterna. Aleluia! 1 João 2,25 diz que a promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. E é a salvação que, de acordo com Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13, nos permitiu sermos transportados das potestades das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então perceba que a salvação deu a mim e a você o direito de usufruir, desde o instante da nossa conversão, dos benefícios da eternidade, da qual eu e você somos participantes. Abra aí comigo a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6. A partir do verso 1 diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, os primeiros ensinamentos, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Veja que esse texto que trata da condição espiritual daqueles que apostatam da fé, que deixam de crer nos princípios do Evangelho, na doutrina dos apóstolos, e que depois não serão novamente iluminados para o arrependimento, porque praticaram o vitupério, crucificaram Jesus de novo, através da abdicação, da negação da fé que um dia possuíram. Mas o que eu quero mostrar a você aqui é que todos os homens salvos um dia foram iluminados, provaram do dom espiritual e, de acordo com o texto, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e também as virtudes do século futuro. Repita comigo: eu quando fui salvo, fui participante do dom celestial. Diga: eu fui participante do Espírito Santo. Diga: eu provei da palavra de Deus e das virtudes do século